E aí pessoal, boa tarde aí, minha turma do terceiro ano da nossa escola Francisco Alexandre de Carvalho. Tudo bem com vocês? Registrar aqui, né, o nome de vocês aqui no quadro, tá? Para vocês se sentirem participantes da nossa aula, tá bom? Então, galerinha do terceiro ano, hoje a nossa aula é gramática, tá? Nosso tema é de palavra em palavra. Esse tema, ele me sugere algo muito interessante, certo? Você que é do terceiro ano, que está com alguma dificuldade de leitura, de escrita, raciocina comigo nesse seguinte pensamento, aproveitando o tema da nossa aula, de palavra em palavra. Você sabe quantos dias tem um ano? Não? Um ano tem exatamente 365 dias. Você já pensou se você aprender a ler e a escrever uma palavra, apenas uma palavra nova por dia? Quando chegar no final do ano, você tem aprendido quantas palavras? A ler e a escrever? Já que nós temos 365 dias no ano, você terá aprendido 365 palavras no ano. Isso de palavra em palavra. Basta você aprender uma palavra nova por dia. Não precisa muita coisa, tá bom? Mas enfim, vamos agora focar aqui, tá bom? O nosso objetivo da aula, né? Hoje, dia 22 de março de 2021, tá? Então você abre o seu livro de português, página 20 e página 21, tá? Nosso assunto, como eu já disse, de palavra em palavra, tá? Aí tem assim, leia esse verbete de dicionário. Então tem a palavra criança, aí separa a sílaba, criança, tá? Pronto. É substantivo. Seria o quê? Um ser humano que está no período da infância. A criança brincava feliz no parque. Olha a frase. A criança brincava feliz no parque, né? Tantas palavras, né? Mas enfim, nós vamos focar na palavra criança. Quando você diz criança, você está falando quantas sílabas? Olha o som. Criança. 3 sílabas. Criança. Pessoal, dessas 3 sílabas, uma você fala mais forte. A sua tonalidade de voz fica mais forte em uma dessas 3 sílabas. Vamos identificá-la. Na pronúncia, percebe-se. Se eu colocar a tonalidade mais forte na primeira sílaba, como fica? Criança. Criança. Se eu colocar a tonalidade mais forte na segunda sílaba, como fica? Criança. 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 E se eu colocar na última sílaba, como fica? Criança. Criança. Aí eu lhe pergunto, como fica mais correta a pronúncia quando eu boto a tonalidade mais forte em qual das sílabas? Na primeira? Na segunda? Ou na terceira? Repetindo, na primeira sílaba, criança, criança. Na segunda sílaba, criança, criança. Na terceira, criança. Ficou mais correto em qual? O correto é quando a sílaba tônica está na segunda. Isso nessa palavra criança. Não quer dizer que todas as palavras vai ter a sílaba tônica do meio. Não. Nós temos palavras que a sílaba tônica é a última. Quer um exemplo? Café. Qual a sílaba tônica? Café. Se eu botar a tonalidade mais forte na primeira sílaba, fica café. Mas quando eu boto na segunda, na última, fica café. Entenderam? E vai ter palavras que a sílaba tônica vai ser a primeira. Na matemática, nós tivemos aí um estudo que a gente precisou usar o ábaco. Quando eu digo ábaco, onde está mais forte? Na primeira, que é ábaco. Ábaco. Se eu botar na segunda, fica abaco.
Se botar na terceira, fica abacu. Então a palavra é ábaco. Entendeu? Então eu estou dando a vocês exemplos de que a tonalidade mais forte pode vir na primeira sílaba, na do meio, na última. Tá bom? E esse é o nosso estudo aqui hoje no português. A sílaba mais forte. A essa sílaba mais forte dentro de uma palavra, dá-se o nome de sílaba tônica. Como é que eu chamo a sílaba mais forte dentro da palavra? Sílaba tônica. E tem mais. Quando a sílaba tônica é a última, quando a sílaba tônica, lá na página 21, tá? Lá em cima diz assim: as palavras são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Veja os nomes que elas recebem. Palavras com sílaba tônica na última sílaba. Como é que eu chamo? Oxítona. O caso da palavra café. A sílaba tônica não está na última, que a gente escreve, então ela é uma oxítona. Exemplo que o livro traz: cartaz, robô e atenção. Repetindo: cartaz, robô e atenção. Quando a sílaba tônica é a última, oxítona. Palavras com a sílaba tônica na penúltima sílaba, como chamamos? Chamamos de paroxítonas, tá? Paroxítonas. Na última sílaba é oxítono, na penúltima sílaba é paroxítono. E aí tem um exemplo: criança, né? No caso da an, que é a penúltima. Automóvel, que é a penúltima, a mais forte. Banco e cinto. Nesses casos, a sílaba forte é a penúltima. Por isso dá-se o nome de paroxítonas. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é a terceira voltando, é a antepenúltima. Nesse caso, nós classificamos ela de proparoxítona. Exemplo, o livro traz, exemplo: médico, árvore e cérebro, tá? Então, uma breve explicação, tá bom? Para você aprender que toda palavra tem a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte na pronúncia, e que essa sílaba tônica é classificada de acordo da posição dela na palavra. Quando ela é a última, Quando ela é a última, oxítona. Quando ela é a penúltima, paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, proparoxítona. Tá certo? Então aí na página 21 vem a atividade. Aliás, a atividade já vem desde da 20. Lá é primeira, segunda, terceira e quarta. 4 questãozinhas, tá? Pra gente estudar essa gramática, né? Essa parte da sílaba tônica e a sua classificação. Agora vamos para a nossa próxima aula aqui, de acordo com o novo cronograma que a direção nos repassou. Hoje, segunda-feira, é dia de português e história, tá? Então vamos ver história. O que a gente vai estudar hoje em história, tá? Abra o seu livro de história na página 14 e página 15 e a gente vai ver se essa rua fosse minha. Aí você vê aí uma gravura, tá? Ele está dizendo: observe a pintura abaixo e converse com os colegas se essa rua fosse sua. O que mudaria nela? Como a gente não está em aula presencial, não tem como conversar com os colegas, você conversa com a sua mamãe, com o seu papai, olha a imagem e se essa rua fosse sua, o que você mudaria nela? E aí você dá uma lida no contexto que tem abaixo da gravura, tenta construir um entendimento, tá? Beleza? Ó, você já percebeu como existem ruas diferentes nas cidades? Há ruas largas, estreitas, ruas novas, antigas, de terra, asfaltadas, com jardim, praças e árvores, enfim. Vários tipos de ruas. E aí, se essa rua fosse sua? Hein? Bem, aí você tem aí 3 questões totalmente pessoal. Na primeira, desenhe a rua onde você mora. Como a gente mora em comunidade, não tem uma rua, né? No máximo tem 1, 2 casas mais próximas, então você desenha do jeito da paisagem de onde você mora, como é que é, tá bom? Segunda, você já reparou que as ruas têm nomes e as construções têm números sobre essas organizações? Responda. Bem, não tem nome a sua rua, você vai botar o nome da sua localidade. No caso, Córrego de Cima, né? Tá bom?
sem número, você bota, né, endereço sem número. Isso na A da segunda, né? Ó, qual é o endereço da escola em que você estuda? Você bota endereço, pode ser fazenda, córrego de cima, localidade, distrito, tá bom? B. Por que é importante que as ruas tenham nomes de casas e números? Qual a importância disso? Que é para quando alguém for lhe visitar, se orientar pelo seu endereço, que é rua, bairro, número, tá bom? Que a gente já estudou a questão de referência, né? E a terceira, converse com colegas. As ruas e avenidas são espaços de convivência que necessitam de regras para todos convivam bem. Sim, toda comunidade tem suas convivências, né? E no interior as convivências são excelentes. As pessoas se cumprimentam, né? Dão bom dia, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, tá bom? É assim que é na nossa comunidade, tá bom? E aí você vai responder, tá certo? Boa aula e até amanhã.